E vamos de mito ou verdade. Estamos encerrando aí o mês de março, mês do consumidor, e nós consumidores temos direitos, mas também deveres. Um deles é ter o compromisso de quitar as nossas dívidas para que nosso nome não fique restrito, não fique sujo. Mas aí, do outro lado, você fala assim, Mari, aconteceu. Tive que pagar uma conta, deixei outra, acabou que meu nome está restrito. E agora, o que eu devo fazer? Bom, nós sabemos que esse é um dos assuntos, gente, que envolve muitos mitos e verdades. E para ajudar, a desmistificar esse turbilhão de informações, estamos recebendo aqui o Dr. Alex Ramires, advogado criminalista, conselheiro da OAB de Mato Grosso do Sul e também especialista em direito constitucional. Alex, seja bem-vindo. Obrigado, Mari. Eu sei que tem muita coisa para colocar nesse currículo aí, mas a gente deu uma enxugada. Com certeza. A gente está aqui à disponibilidade de vocês para sanar algumas dúvidas e tentar alertar as pessoas o que é correto, o que é mito, o que é verdade, dentro daquilo que a gente vê na prática. Perfeito. Alex, vamos começar então, porque nós temos muitas dúvidas aqui para tirar. E a primeira delas é, Alex, a empresa na qual estou devendo, ela precisa avisar que o meu nome será negativado? Mito ou verdade? Vamos lá. Veja bem, segundo o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, veja bem, você tem o devedor e o credor. A empresa que tem um crédito para receber de você, ela vai expedir uma ordem para que aquele órgão de proteção ao crédito inclua o seu nome negativo, o seu nome lá, ok? Então, nós temos que diferenciar isso. Existe o credor e existe o órgão de proteção ao crédito. Quando o credor manda uma ordem para que negative o seu nome, aquela empresa, o órgão de proteção ao crédito, ele é obrigado, sim, a notificar o devedor. Então, você será notificado para quê? Para que você possa exercer ali o seu direito de saldar aquela dívida, de quitar aquela dívida e não ter o nome incluído ali dentro do órgão de proteção ao crédito. Então, é necessário, sim, uma notificação prévia antes do nome ser negativado, ok? Olha, verdade então, gente. A segunda pergunta é, após renegociar a dívida, o meu nome continua sujo até quitá-la? Ok, vamos lá. Nós precisamos entender o seguinte. Quando você busca uma renegociação, você pressupõe que haverá ali uma discussão quanto ao valor da dívida, se será diminuído ou se você vai fazer renegociação para aumentar o valor da dívida, mas você vai ter um período a mais para pagar. É muito importante, as pessoas elas se esquecem geralmente de que o objeto dessa renegociação não é somente a quitação da dívida, mas a exclusão do seu nome do cadastro de proteção ao crédito. Ou seja, você quer limpar o seu nome, não é isso? Então você muitas vezes apenas renegocia a dívida, mas esquece de colocar no papel, e é muito importante que as pessoas formalizem essa renegociação e guardem uma cópia desse contrato de renegociação, para que você conheça as regras, as cláusulas que você assinou e concordou. Então, veja bem, quando você busca a renegociação, imaginemos aqui, você tem uma dívida de 10 mil, você vai parcelar ela em 10 parcelas de R$1.000. Você pode combinar, ok? Você pode delimitar ali naquele contrato de renegociação com o credor que a partir do pagamento da primeira parcela, o seu nome pode ser retirado do cadastro de proteção ao crédito. Por quê? Qual que é a sua pretensão? Limpar o seu nome, você precisa seguir a sua vida. E você não nega, você tem a dívida e não nega, você vai pagar. Então é muito importante, se você quiser realmente que o seu nome seja retirado antes da quitação, porque às vezes você tem uma dívida aí que vai pagar durante 1 ano, 2 anos, 3 anos, e aí, seu nome vai ficar negativado? Você pode combinar, mas existe essa situação. O credor precisa aceitar e você pode deixar consignado que a partir do primeiro, do segundo, terceiro pagamento, seu nome será retirado. Não vejo prejuízo para nenhuma das partes. Por quê? Se o devedor descumprir aquele acordo, o credor pode, logo de início, determinar ali ou pedir que o órgão de proteção negative o nome do devedor novamente, ok? Mas é importante que as pessoas entendam que essas situações precisam ficar consignadas num contrato de renegociação e que elas tenham uma cópia desse pacto, desse acordo. Terceira pergunta, o meu nome pode ser negativado sem eu estar devendo? Mari, evidente que não. Para que você tenha ali uma inscrição do seu nome no cadastro de proteção ao crédito, evidente que você precisa dever e aí
a gente volta naquela primeira pergunta e resposta, né? O devedor precisa ter sido notificado. Então, é evidente. Inclusive, acontece muito, tá? Se você fizer uma pesquisa ampla na internet, você vai ver que existem muitas ações reparatórias, indenizatórias, que buscam, sim, a reparação moral e até mesmo material pela negativação indevida. Por quê? A pessoa não deve. E ainda assim, uma empresa foi e negativou o nome dela. Nós temos situações, inclusive, bem diferentes do que a gente vê na prática, que a pessoa não deve para aquela empresa, e veja bem, ela sequer teve, durante a sua vida toda, qualquer relacionamento jurídico, um negócio jurídico com aquela empresa. E ainda assim ela teve o nome negativado. Tá? Eu não vou citar o nome de nenhuma empresa aqui, mas empresa X negativa o nome de determinada pessoa, e quando a pessoa fica sabendo e busca informações, ela descobre que ela nunca sequer teve qualquer vínculo jurídico com aquela empresa e teve o nome negativado. Então, assim, é passível de reparação, de indenização, mas, claro, cada caso precisa ser analisado de forma atenciosa antes até mesmo de buscar o judiciário, ok? Certo, doutor. Vamos então para a quarta pergunta, que é: posso receber mensagens e ligações insistentes de cobrança? Eita, doutor, e aí? Que pergunta difícil. Eu vou me permitir aqui reformular a pergunta da seguinte forma. Posso receber cobranças de dívida? Okay. Posso, ok, evidente. O credor tem direito de se utilizar de todas as plataformas legais, né, de maneira a não constranger o seu devedor para buscar a satisfação da dívida, tá? Aí a gente tem a outra pergunta: posso receber cobranças insistentes? Opa! Aí você precisa analisar o caso concreto e analisar e verificar se essa cobrança é abusiva e se ela constrange o devedor, tá, a efetuar o pagamento de uma forma ou de outra. Nós temos, inclusive, no Código Penal, uma tipificação que fala que a pessoa que pratica, por exemplo, o exercício arbitrário das próprias razões responde criminalmente por esse ato. Então, acaba sendo até uma tipificação penal, tá? Por exemplo, a pessoa faz um contrato, eu faço um contrato de compra e venda contigo e você é obrigado a me entregar determinado objeto dentro de um prazo. Você não me entrega. Eu, que sou, de certa forma, a pessoa que quero receber aquele objeto, vou até a sua casa ou a sua empresa e retiro de maneira forçada. Veja, de certa forma, eu vou responder até mesmo criminalmente, sim, ok? Certo, doutor. Quinta pergunta é: o banco pode impedir que eu abra uma conta se meu nome estiver sujo? Vamos pensar aqui, falar de entidades financeiras privadas, porque a gente tem outros exemplos, eu não vou entrar nessa seara. Vamos pensar que o banco é uma entidade que tem o crédito para te fornecer, né? Então, veja bem, ele vai ter algumas análises ali, eles fazem análises internas de riscos. Até que ponto você, que vai pegar um empréstimo comigo, ou vai abrir uma conta, você tem a garantia suficiente para pagar aquela dívida no final. Então, existem contas bancárias que, de certa forma, o banco não pode negar a abertura, como conta poupança, conta recebimento salário. Então, nesses casos, claro, eu estou falando aqui de maneira prática, tá? O banco não pode se negar a abertura dessas contas. Agora, existem contas, por exemplo, que as entidades financeiras vão gerar para você um crédito. E aí, volto a dizer, eles vão fazer ali internamente a análise de risco para que aquele devedor, para saber se aquele devedor pode ou não pagar aquela dívida. Nestas situações, os bancos podem sim, tá, impedir a abertura de certas contas, não são todas, tá, ao correntista que está com o nome negativado. Enquanto permanecer aquela situação, o banco pode sim se negar a abertura de certas contas, não todas, ok? Próxima pergunta é: o banco pode impedir, né, que eu use o meu cartão de crédito? Veja bem, Mari, da mesma forma que eu respondi as outras anteriores em relação aos bancos, às entidades privadas, eu respondo essa daí dizendo o seguinte: o banco, ele vai te conceder um crédito, entendeu? E ele faz ali dentro uma análise interna de riscos para o negócio dele. Então, nessas situações de cartão de crédito, o banco pode reduzir, pode limitar, em algumas situações pode até mesmo impedir que você receba um novo cartão de crédito enquanto estiver com o nome negativado, ok? Por quê? A análise interna do banco de riscos vai analisar o seguinte: olha, ele te fornece um cartão de crédito, vamos falar aqui hipoteticamente, e esse cartão de crédito tem um crédito, existem cartões hoje limitados, mas vamos limitar, o cartão de crédito no limite de R$10 mil.
Qual é a garantia do banco que você, devedor, com nome negativado, e detalhe, eles analisam se você é um devedor contumaz, aquele devedor que está sempre devendo na praça. Qual é a garantia do banco, entidade financeira privada, de que você pagará esse crédito no final do mês ou daqui a alguns meses, ok? Então, assim, eles podem limitar, eles podem fazer algumas restrições. Sempre lembrando que caso o consumidor se sinta lesado, se sinta discriminado, ele tem todo o direito de buscar uma assessoria jurídica para tentar resolver essa situação lá no Poder Judiciário, na via judicial, ok? Certo. E essa daqui, doutor, olha, o banco pode descontar dinheiro da minha conta automaticamente? Veja bem, nós temos situações nas quais o consumidor, o correntista, faz um empréstimo pessoal. Então, o banco vai retirar ali, consequentemente, mensalmente, uma certa quantia até quitar aquela dívida. Havendo saldo suficiente, o banco vai fazer o desconto normal, contratado, pactuado lá, ok? O que não pode haver, certamente, é um desconto indevido, algo que não foi autorizado, tá? E que o consumidor, o correntista, se depara ali com essa situação. Certamente que ele vai ter que buscar uma resolução ou amigável ou judicial para essa questão. Mas, respondendo, o banco pode descontar automaticamente? Pode, desde que contratado, desde que autorizado, ok? Doutor, posso ser recusado em uma vaga de emprego se meu nome estiver sujo? Situação bastante interessante, né? Não é a minha área de especialidade, certamente, mas existem entendimentos e existe um posicionamento já consolidado de que isso é uma prática discriminatória. Veja bem, uma coisa não guarda relação com outra. Você está buscando uma vaga de emprego, tá? Contanto que essa vaga de emprego não seja, certamente, com o objetivo de que essa pessoa lide ali com uma situação sensível, até mesmo financeira, é considerado uma prática discriminatória. Mas, lembrando, você vai precisar analisar o caso concreto, ok? Para entender se realmente fere ou não o direito ali. E a gente estava falando de consumidor, aí a gente deu uma mudada aqui para a questão trabalhista. Mas, veja bem, é ato discriminatório, não pode ser impedido de ingressar naquela vaga somente por essa questão da dívida, ok? Certo, doutor. Em um concurso público, pode me eliminar se eu estiver com o nome sujo? Perfeito, Mari. A resposta é parecida com a anterior. Veja bem, você vai precisar analisar o certame, o edital, o que está previsto lá. Geralmente, eles colocam cláusulas de idoneidade moral, conduta ilibada, mas o candidato vai precisar analisar no caso concreto se dentro desse requisito básico de idoneidade moral, conduta ilibada, o fato dele estar negativado com o nome sujo fere e impede que ele consiga aprovação ou ingresso ou certamente a posse nesse concurso público. São questões que ele vai ter que discutir com o setor jurídico para analisar se há caso de impugnação desse edital ou não. Via de regra, não pode servir para a exclusão do candidato, mas existem cargos públicos que exigem uma sensibilidade maior ali, né, do certame, tá bom? Certo, doutor. A instituição de ensino pode recusar a renovação da minha matrícula? Entrei, não estava com o nome restrito, mas aí na hora de renovar, meu nome está restrito. Não tem qualquer relação com o fato do estudante estar cursando aquela disciplina, aquele curso. Veja bem, uma coisa é você dever para a faculdade e aí você está inadimplente com a faculdade e você não pode renovar a sua matrícula para o período letivo posterior. Uma outra coisa é o seu nome estar negativado e a faculdade está te impedindo tanto de fazer a matrícula inicial naquele curso ou de continuar aquele curso até o final da conclusão. Não tem nenhuma relação, então assim, não pode. A faculdade de ensino, seja à distância ou presencial, não pode jamais, simplesmente porque o estudante está com o nome negativado, proibi-lo de fazer a matrícula ou de cursar determinado curso, ok? Ok. Próxima pergunta há um prazo máximo para o meu nome ficar sujo? Tem um tempo máximo? Sim, tem sim. Isso é previsto em lei. A lei determina que, a partir do vencimento do vencimento da dívida ou da inscrição daquela dívida no órgão de proteção ao crédito, o seu nome vai ficar restrito ali, vai ficar sujo durante 5 anos. Passado esses 5 anos, é obrigatório a retirada do nome no cadastro de inadimplente, ainda que a dívida permaneça, ok? Certo. Outra empresa pode comprar a minha dívida? Sim, pode. Existe a cessão de crédito, né? Então, você tem uma dívida com determinado banco, por exemplo, estou utilizando aqui a entidade financeira. Você tem uma determinada dívida com o banco e um outro banco compra essa dívida.
tá? Existe, pode acontecer, acontece muito, tá? E o único detalhe aqui, para ficar atento o devedor, ele tem a necessidade de ser perguntado pelas entidades que estão uma vendendo e a outra comprando, se pode acontecer essa cessão? A pergunta é não, negativo. Qual é o detalhe? O devedor precisa ser somente notificado pela empresa que comprou a dívida, de que ela ali vai ser a credora a partir daquele momento. Certo. Ok? Posso ser impedido de tirar o passaporte ou visto com o nome sujo? Veja, o passaporte não. Tá? O passaporte, o nome negativado não vai influenciar na retirada, no impedimento, na autorização. Agora, o visto, a gente precisa analisar que tipo de visto, para qual país. A gente sabe muito bem, por exemplo, aqui, visto para os Estados Unidos requer um preenchimento de várias análises ali. Não posso dizer para você com total certeza que o nome negativado será um impeditivo para que as autoridades americanas neguem o seu visto, mas eles fazem uma análise financeira da sua vida. Então, eles vão analisar, porque veja bem, a pessoa está tentando um visto para entrar nos Estados Unidos, seja um visto de turismo, de estudo ou a trabalho, e pressupõe-se que ela não vai ficar o tempo todo lá, que ela vai retornar para o seu Brasil, para o seu país, perdão. E aí a autoridade vai analisar a sua vida financeira. Se você é um devedor contumaz, que não tem nada na conta, não tem dinheiro ali nem para garantir o seu retorno, certamente que pode haver sim uma implicância ali para que esse visto seja autorizado, ok? Certo. O banco, voltando para a parte do banco, né? O banco pode negar crédito depois que eu limpei o meu nome? Mari, veja bem, depois que sumir essa situação de negativa do nome, ou seja, o nome está limpo, está bom para utilizá-lo na praça, o banco não pode negar ao correntista a abertura de conta. O que pode acontecer em algumas situações eles vão fazer aquela análise de risco da garantia e eles podem reduzir alguns limites. Por exemplo, a pessoa antes de ter o nome negativado, tinha um limite de R$50 mil. Após toda essa situação, ele resolveu juridicamente, amigavelmente, o banco não libera mais 50 mil, libera 5 mil de crédito, por exemplo. É algo que pode acontecer e eu não vejo aí um motivo justo para que o consumidor vá até o juízo reclamar sobre essa situação. Claro, lembrando, precisa analisar cada caso concreto. Tá certo, doutor Alex, muito obrigada pelas informações, né, por compartilhar aqui com o pessoal todas as nossas dúvidas a respeito, né, de nome restrito, nome sujo. E fica aberto aqui o A Casa é Sua, o TVC Agora também, para a gente poder levar para a população as informações que são precisas para cada um deles. Ok, Mari. Eu deixo aqui só um complemento. Eu costumo dizer para todos que eu atendo que a gente tem uma enorme distância hoje entre o que a lei prevê e o que é aplicado na prática pelo judiciário. Nós vivemos hoje, ainda mais, uma insegurança jurídica no país. Não é uma crítica direta, mas é uma análise feita por quem advoga e vê na prática o que vem acontecendo. Então, nós temos uma lei que garante determinado direito e quando você vê na prática, há uma interpretação que não garante diretamente aquele direito. Então, é muito importante, e eu ressalto para as pessoas que elas façam sempre uso de uma assessoria jurídica, que elas procurem os profissionais que estudaram e que estudam até hoje, porque o direito ele é mutacional, é em constante alteração e você precisa ficar estudando e atento às alterações legislativas, mas atento mais ainda à prática, o que os julgadores estão aplicando aqui no primeiro grau e no segundo grau. Tá certo, Alex. Bom, a gente vai para um rápido intervalo e voltamos já já, não saia daí.